Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia, livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, faz parte da série Romances de Emmanuel, que eu já fiz três dessa série no canal, que foi o Paulo Estevam, há 2000 anos e 50 anos depois, nessa ordem. E esse livro aqui tem muito a ver com 50 anos depois. Na minha compreensão, ele traz muitos dos personagens de 50 anos depois, e a gente vê que, apesar de 50 anos depois ter acontecido logo no primeiro século ali, foi no ano de foi mais ou menos, não foi antes do ano 200, então no primeiro século mesmo, e nós já estamos nesse livro no século 17. A gente vê que algumas paixões, as principais aqui das personagens principais, perduraram todo esse tempo. E aí a gente vê isso aqui com os primeiros dois personagens desse nosso segundo capítulo, que são o Cirilo, a Susana, ou melhor, os primeiros são dois, o Cirilo e a Susana, mas depois tem a Madalena, que na minha forma de interpretar seriam a Cláudia Sabina, a Alba Lucínia e o Elvídio Lúcio dos 50 anos depois. E nós vimos então que ali ele tinha sido namorado da Cláudia Sabina na juventude, com quem ela engravidou e teve um filho, ele não assumiu, e ele casou com a Alba Lucínia, que agora seria a Madalena. E por isso a Cláudia Sabina os perseguiu. E foi ela responsável por todo aquele sofrimento que quase todos os personagens passaram, inclusive a Célia, que nessa história aqui, nesse livro, então eu acredito que seja a Alcione, a personagem principal. Mas nós estamos então no segundo capítulo, e nós vimos ali no anterior exatamente o Cirilo e a Susana, depois que tiveram uma conversa, e ela entendeu que não era ela a eleita do coração dele, e soube que era a amiga que ela tinha apresentado a ele, exatamente a Madalena, e para tentar dissuadi-lo, ela disse um monte de coisa e finalizou dizendo que ele não podia casar com a Madalena porque ela já estava prometida ao primo dela, o Antero. E por quê? Porque ele era o mantenedor da família, era ele que mantinha, porque o pai dela, da Madalena, estava quebrado. E aí nós vimos no vídeo anterior, então, que depois dessa conversa que o Cirilo teve com a Susana, ele foi se encontrar com a Madalena, então, na igreja de Nossa Senhora. Ela chegou ali com duas amigas, mas logo ela se afastou das amigas e foi conversar com ele ali. E aí depois que ele perguntou a ela se ela também o amava, e foi mostrado pelo Emmanuel que já era então um romance de muito tempo, de vidas, então o que dá mais para o meu entender que seria realmente então aqueles mesmos espíritos que foram a Alba Lucínia e o Elvídio Lúcio dos 50 anos depois. Isso não quer dizer que eles não tiveram, porque se passaram 17 séculos ou 16 séculos, não quer dizer que eles não tiveram outras encarnações nesse tempo, mas aí eu não sei. Aqui seriam eles. E aí então, depois que ele perguntou a ela se ela também nutriu o mesmo sentimento por ele, e ela que jamais aceitaria um encontro assim, via pública, ela encontrou e também ela disse que sim. E aí eles estavam ali fazendo planos, até que ele perguntou a ela sobre se era verdade aquilo que a Susana tinha dito, que ela já estava prometida para o primo, e aí então ela ela ficou realmente muito triste, começou a chorar. Ele disse: "Não chores, Madalena, o amor confia sempre, e acreditas acaso que sou de todo inútil?" Recordando as palavras impiedosas de Susana, que aquelas lágrimas confirmavam, assumiu atitudes decisivas e acrescentou. Então, as palavras impiedosas da Susana foi que ele não podia casar com ela, não podia realizar o sonho dele de jeito nenhum. Ele não casaria-se com ela, a Susana, mas também não ia ser feliz com a Madalena, porque ela já estava prometida para o primo. Aí, então, ele disse: "Ninguém poderá impor-te um casamento contra os teus desígnios. Se me amas, saberei defender-te até os confins do mundo. Não pertencerás a qualquer miserável truão.
A gente já viu que o truão, então, é aquele bobo da corte, apenas por circunstâncias mesquinhas de 1000 francos a mais ou a menos. O dinheiro jamais entrará em nossos planos de felicidade. Foi assim, então, que se concluiu o vídeo anterior. E agora, para dar continuidade, eu peço a Jesus Cristo que possa me permitir fazer da melhor forma possível, com a maior dignidade possível, e que os meus comentários sejam pertinentes, que eu possa ser, quem sabe, inspirada para fazê-los, apenas para trazer alguma compreensão a mais, senão que eu não os faça. Agradeço muitíssimo a Chico Xavier e Emmanuel, agradeço a você que está assistindo e peço a Deus que nos abençoe a todos. E lembro também que o Emmanuel disse que esse livro é para ser sentido. Ele é como se fosse um bálsamo para a gente que estiver sofrendo ou não estiver entendendo o que é que está acontecendo aqui. Então vamos continuar. A filha de Dom Inácio enxugou as lágrimas depois de ouvir-lhe as ponderações consoladoras e afetuosas, e atendendo-lhe aos apelos, relatou minuciosamente as dificuldades da família desde os tempos de Granada, assinaladas por grandes lutas. E a gente sabe que Granada, então, é aquela cidade na Espanha, da onde ela é original, onde ela nasceu. Nasceram nessa famosa cidade espanhola, onde o pai desempenhava cargos políticos de certa relevância. Tiveram uma infância risonha, mas desde a fase dos primeiros estudos, vivera quase que absolutamente reclusa num convento de Ávila, onde o genitor procurava enriquecer-lhe os dotes intelectuais. Nos poucos dias do ano, quando feriava no ambiente doméstico, seguia de perto os sofrimentos da genitora, que recrudesciam, ou seja, que se agravavam de tempos a tempos em vista das extravagâncias paternas. Quando abandonou definitivamente o educandário religioso, seus pais já se encontravam em Madrid, para onde se mudaram com enorme dificuldade. No vórtice de acerbos tormentos morais, sua mãe encontrara arrimo único em Antero, sobrinho do marido, criado com toda a dedicação e ternura maternais. Seus pais haviam adotado o rapaz de pequeno como o próprio filho. Antero era um homem de psicologia difícil, em virtude dos sentimentos condenáveis que sabia dissimular com habilidade, mas que, em sua ausência nos estudos e nos desvios constantes de seu pai, apresentava dotes apreciáveis aos olhos de sua mãe, de quem se fizera sustentáculo e consolação. Então aqui é a Madalena explicando para o Cirilo, então, que o Antero, então, é primo dela, mas foi criado pelos pais dela. E na ausência do pai dela, ele era da mãe dela, ele era o sustentáculo, e na ausência dela, ela também estava ali, ela estudava ali naquele colégio interno, naquele convento ali de Ávila, e ela então, a mãe dela via, na ausência dos dois, então, ele apresentava dotes apreciáveis aos olhos da mãe, de quem se fizera sustentáculo e consolação. Ele que era, como ela disse, ele era dotado de um homem de psicologia difícil, em virtude dos sentimentos condenáveis que sabia dissimular. Mas apesar disso, então, a mãe dela, ele era de total confiança da mãe dela e também do pai. Permaneciam em Madrid completamente arruinados quando o casamento da filha de Filipe IV com Luís XIV deu ensejo a que o genitor e o primo se colocassem otimamente em funções de natureza política. Então aqui a gente vê que Filipe IV é o pai ali então da Maria Teresa, que casou com o rei francês Luís XIV. Desde 1660 estavam em Paris cheios de esperança numa vida nova. Dom Inácio, no entanto, não conseguira permanecer no cargo senão por alguns meses, porque se incompatibilizara com a corte em vista da sua crítica franca aos atos de Sua Majestade, ou seja, aos atos do Luís XIV, que a gente já viu anteriormente, que traía a rainha Maria Teresa, filha do Filipe IV da Espanha, de todas as formas. Tinha muitas amantes mesmo, inclusive a própria cunhada, que é a mulher do irmão dele, Filipe de Orleans. E aí então continua.
Leal amigo da infanta espanhola, que é a rainha, a mulher do Luís XIV, não conseguia suportar calado as humilhações penosas infligidas à rainha, que se socorria da religião com santificada paciência, de modo a tolerar e esquecer os desvarios amorosos do real esposo. Ciente dos seus firmes protestos, o soberano demitira-o do cargo e Antero de Oviedo só foi conservado em suas obrigações remuneradas por influência dos amigos de Maria Teresa, que lhe mantiveram os proventos com alguma dificuldade. Havia quase 2 anos a família vivia às expensas do rapaz, não obstante a tristeza que semelhante situação lhe causava. Ou seja, como o pai da Madalena não gostou do que o Luís XIV estava fazendo com a rainha, a Maria Teresa, que era amiga dele, leal amigo dela que ele era, então ele se indispôs com o rei mandou ele embora mesmo, e o sobrinho, o Antero de Oviedo, só ficou por causa da influência dos amigos, a própria rainha Maria Teresa, que mantiveram os proventos dele com alguma dificuldade, e ainda bem porque foi só dessa forma é ele então que mantém a família agora. E aí ela continua. Seu pai, continuava Madalena de olhos molhados, era um generoso coração, mas alimentava inveterada paixão pelo jogo. Tal obsessão acarretara o desbarate de todos os bens que possuíam e após lamentáveis aventuras nada lhes ficara do passado feliz. A genitora resistira heroicamente aos reveses da vida, mas sofria agora do coração, passando os dias na expectativa angustiosa da existência que se extingue e da morte que se aproxima. Então aqui ela explica que o pai dela, generoso coração, mas que era apaixonado pelo jogo, tinha esse vício, aquele que a gente sabe que é uma das coisas que mais faz o dinheiro se esvair, as fortunas irem embora. E aqui a gente vê também aquela coisa daquele que senta sobre a própria cauda e fica olhando a do outro, não é? Porque ele se indispôs com o rei Luís XIV, porque o rei Luís XIV era um mulherengo que tinha várias amantes e ele aqui então voltado para o jogo. Mademoiselle Villamil fez longa pausa a fim de enxugar as lágrimas abundantes, enquanto Cirilo acariciava-lhe a mão comovidamente. Em seguida, evidenciando grande embaraço por ver-se constrangida a versar tão delicado assunto, começou a falar com mais enleio, ou seja, com mais envolvimento dos propósitos paternos de casá-la com o primo, e contou que este, por vezes, já lhe havia falado de amor, ao que se esquivava ela, sempre com enorme repugnância. Alimentava o desejo ardente de lançar-lhe em rosto a negativa formal, com o desprezo que essa união lhe inspirava. Mas continha-se a custo, considerando o reconhecimento da mãe enferma e a situação do pai, que devia ao pretendente alguns milhares de francos. E aqui a gente vê que se essa é a Alba Lucínia dos 50 anos depois, ela está enfrentando a mesma situação, porque o pai dela, lá nos 50 anos depois, também devia, e lembre-se, quem é que gostava da Alba Lucínia lá? Que era o marido da Cláudia Sabina, como que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele agora, mas ele era o governador ali, braço direito do imperador. E ele então tentou, enquanto o marido dela estava fora, ele fez a corte a ela, e foi isso que a própria Cláudia Sabina usou para fazer de conta que a Alba Lucínia tinha tido um filho, foi por isso que a Célia teve que intervir e pegar a criança como se fosse dela. Tá tudo lá no livro 50 anos depois, eu deixo aqui, mas super interessante se você quiser ver para poder entender tudo. E aí então, eu acredito que aqui o primo, esse primo Antero, eu acredito que seja exatamente aquele governador lá daquela época, que também era apaixonado pela Alba Lucínia, e ela era apaixonada pelo marido dela, o Ovídio Lúcio. Eu acredito que seja o mesmo espírito animando o corpo agora do primo. E assim que me vier o nome do governador, eu digo aqui também, tá?
E ela dizendo que da mesma forma como ali o sentimento que ela tem por ele é o mesmo que ela tinha ali, que é o desprezo. E aí, considerando então ele tinha, e o pai dela tinha a mesma dívida com ele também, muitos milhares de francos. Nesse ínterim, o jovem Davenport, mal disfarçando o ciúme que o devorava, interpelou-a exclamando: mas teu pai, a quem consagras tão grande veneração, teria coragem de vender a felicidade da filha por um punhado de miseráveis escudos? E o escudo então seria a moeda de Portugal antes da entrada do euro. Não creio, disse a moça convictamente, demonstrando a sinceridade de sua confiança filial nos grandes olhos, onde esplendia a candura das suas 19 primaveras. Meu pai, apesar das estroinices, que é boemia, tem sido o meu maior e melhor amigo. Cirilo guardou-lhe a destra entre as mãos com infinito carinho, ansioso por confortá-la. Depois de alguns instantes em que o silêncio de ambos era mais eloquente que as expressões verbais, a jovem Villamil, como se fosse arrebatada à longínqua impressão do passado, perguntou inesperadamente: Cirilo, acreditas nos adivinhos? Ora essa, por que perguntas? Exclamou intrigado. É que ainda em Granada, disse Madalena com muita simplicidade, numa de minhas rápidas visitas ao lar, estava à porta do Alhambra, que é um palácio ali da Espanha, com algumas colegas de estudo, quando fomos atraídas por um ancião que lia o destino dos transeuntes interessados em sua estranha ciência. Atendendo à brincadeira geral, aproximei-me e dei-lhe a mão. Ele pareceu meditar um momento e falou: a menina é bem nascida, mas não é bem fadada. E depois de fixar-me nos olhos com expressão inesquecível, não mais sorriu e continuou aconselhando-me: prepara-te, minha filha, e une-te à fé em Deus, porque teu cálice no mundo transbordará de amargura. Não vivemos apenas esta vida. Temos existências várias e a tua existência atual é promissora de tempos afanosos ou de tempos penosos para a redenção. Suas palavras me impressionaram a ponto de me fazerem chorar copiosamente. Senti enorme abalo e foi preciso que as amigas me reconduzissem à casa, onde fui compelida a acamar-me. Então aqui ela mostrou, reproduziu as palavras ali do mago, daquele feiticeiro que estava ali lendo as mãos, e depois ela disse que as palavras dele então a impressionaram a ponto de fazer com que ela ficasse doente. As amigas tiveram que levá-la outra para casa e ela ficou ali acamada. E onde estava Dom Inácio, que não repeliu o estúpido? Indagou o jovem Davenport, bruscamente cortando-lhe a palavra. Meu pai ficou furioso e, depois de repreender-me severamente, tomou as providências devidas, mandando que o feiticeiro fosse levado ao tribunal da Inquisição, que lhe aplicou disciplinas por 1 semana e o deteve encarcerado mais de 3 meses. Mais tarde, o geral dos jesuítas cientificou ao papai que se tratava de um peregrino demente de origem egípcia que penetrara no reino através do Marrocos. E a gente entende toda ali aquela coisa da magia do Egito Antigo, não é? Que havia os oráculos, eles sabiam, eles são os mestres nessa arte não da adivinhação. Então era um adivinho então egípcio que pegou a mão dela ali, leu e trouxe isso que fez ela ficar até adoentada, porque disse que ela era bem nascida, mas não bem fadada, ou que estava por vir, o destino dela não seria tão risonho assim. E admitiste suas afirmativas? Interrogou Cirilo, evidenciando ansiedade por apagar qualquer resquício de impressão dolorosa no espírito da jovem. Apesar de muito impressionada, esclareceu Mademoiselle Villamil, não acreditei nos sombrios vaticínios.
Mas não posso deixar de reconhecer que até hoje, Cirilo, minha vida tem sido tormentoso mar de preocupações infinitas. Tenho a impressão de que atingirei os 20 anos com um peso sufocante de velhice prematura. Depois de ligeira pausa, acrescentava: não desejo fraquejar, deixar-me vencer pelos presságios de um peregrino desconhecido. Sinto-me forte na fé em Deus e estou convicta de que o poder celestial me auxiliará nas lutas humanas. Entretanto, um detalhe houve na conversação do velhinho que nunca poderei esquecer. É o que se refere a outras vidas. O destino está cheio de circunstâncias misteriosas. Nossa vida não terá começado no instante de nascermos no mundo. Devemos ter existido em outra parte. Creio que temos amado e odiado, e o esforço em que nos achamos se destina ao trabalho de redenção das nossas culpas. Não me detenho em tais ideias tão só por haver ouvido as advertências do adivinho errante, mas tenho tido sonhos significativos. O companheiro que lhe seguia as palavras com indisfarçável mal-estar apertou-lhe a mão e sentenciou: que é isso, Madalena? Desvairas? Não te quero ver entregue a filosofias abstrusas. Se encontrasse esse feiticeiro infame, reforçaria as penas que lhe foram impostas pelos inquisidores. E aqui a gente vê que o Cirilo seria o Ovídio Lúcio dos 50 anos depois, que era o Pompílio Crasso há 2000 anos. E isso o próprio Emmanuel diz na apresentação do livro 50 anos depois. E o Pompílio Crasso, a gente viu que ele foi morto ali naquela guerra da destruição de Jerusalém, uma guerra de religião entre os judeus e os romanos ali. Ele teve o coração arrancado do peito na frente do senador Públio Lentulus no livro há 2000 anos. Eu deixo também aqui, eu fiz inteira, eu deixo aqui na playlist se você quiser ver, porque é uma série, então para a gente entender tudo bem legal, é interessante ver todos os livros. Ele mostra aqui que ele não entendeu então aquilo porque ele já passou, que seria a coisa do perdão e talvez como se diz? Da gente ter compaixão, não é, pelo outro, porque ele diz que se fosse ele, se ele encontrasse o feiticeiro infame, ele reforçaria as penas que já lhe tinham sido impostas. Ele já pagou por isso, mas ele reforçaria as penas que foram impostas pelos inquisidores. Ou seja, seria uma coisa de realmente olho por olho, dente por dente, no caso dele, não de perdão. Ansioso por libertá-la dos pensamentos amargurosos, continuava: casar-nos-emos e encontraremos aventuras sem fim. Ficaremos em Paris ou onde quiseres. Lutarei por ti, tenho braços laboriosos e enérgicos. Futuramente rir-nos-emos desses temores infantis provocados por um mendigo irresponsável. Os egípcios, como os orientais, foram sempre grandes imbecis. Caso seja do teu agrado, fixaremos residência na Irlanda, junto dos meus. Levar-te-ei mais tarde a Londres. Excursionaremos até a Escócia e hás de ver que, em toda parte, o amor sincero será a chave da nossa aventura imortal. As almas que se adoram movimentam-se nos caminhos resplandecentes da luz. E aqui a gente vê que cada vez que a gente vem, em cada uma das nossas reencarnações, a gente vai acordando um pouco. Porque ali, nos 50 anos depois, a Célia, ela entendia tanto dessa parte espiritual, e a Madalena era a mãe dela, como a Alba Lucínia ali, e ela realmente não entendia nada. Aqui, como o adivinho disse a ela, falou a ela de outras vidas, ela já ficou isso, ela disse: o restante eu já não está me tocando tanto, mas isso de ter falado de outras vidas, e também ela está tendo sonhos, a mesma coisa que aconteceu com o senador Públio Lentulus, o personagem do Emmanuel no livro há 2000 anos. Há 2000 anos que ele também começou a ser despertado para a história verdadeira de que somos almas eternas que
voltamos quantas vezes for necessário até nos aprimorarmos, até evoluirmos, voltarmos a ser quem nós somos realmente, centelhas divinas, seres infinitos eternos. Aí então ele também tinha sonhos ali, e ele conversou com um amigo dele ali na história, e ele também disse a mesma coisa que o Cirilo está dizendo, que é isso, esse pessoal os egípcios, como os orientais, foram sempre grandes imbecis. E foi isso mesmo, que mais ou menos isso que o amigo do senador Públio Lentulus disse a ele também. A jovem que o ouvia, dominada pela emoção, pareceu olvidar as ideias transcendentes e profundas e respondeu enlevada: sim, seremos felizes para sempre. Seguir-te-ei para onde fores. Anseio por conhecer terras novas onde possamos sentir a felicidade unida a nós. Terras novas? Perguntou Cirilo, revelando-se iluminado por ideia súbita. Não será bom experimentarmos os largos horizontes da América? Ah, isso tem sido um longo sonho meu, disse a jovem de olhos coruscantes. Tenho sede inexplicável do mundo novo que nos acena à distância. Nossas grandes cidades, corrompidas, consternam e sufocam. Granada, Ávila, Madrid e Paris não diferem o bastante uma das outras. Em todas vejo os homens como loucos, disputando realizações que lhes agradam os padecimentos espirituais. Tenho sonhado sempre com as enormes florestas escuras, com os rios caudalosos, com as campinas verdes e sem fim. Edificaremos por lá o nosso ninho de amor, rematava o rapaz apaixonadamente. E falaram longamente da América como duas crianças ansiosas permutando compromissos sagrados. Ao termo da palestra, o moço da Avenpor, ciente de todas as preocupações íntimas de sua amada, prometeu visitar-lhe os pais na noite seguinte, na casa de Santo Honorato, de maneira a criar um ambiente propício ao culto de suas esperanças em flor. Depois que Colette e Cecília procuraram a companheira para a volta, Cirilo fixou o olhar no vulto da carruagem até que se confundisse de todo com as sombras espessas. Largo tempo levou ainda a meditar, sentado junto aos nichos externos. A gente já viu que nicho é aquela parte aberta na parede, que há na parte interna, e aqui também havia na parte externa, ali de onde ele estava, próximo à catedral ali de Nossa Senhora. Longo tempo levou ainda a meditar sentado junto aos nichos externos, escassamente iluminados no bojo silente da noite. Então aqui a gente termina esse encontro então dos dois apaixonados aí então, que é a Madalena e o Cirilo nesse livro, e que para mim são os personagens da Alba Lucínia e do Elvídio Lúcio dos 50 anos depois, que ali eles sofreram muito exatamente porque aquela que é a Susana nesse livro era a Cláudia Sabina e fez de tudo para separá-los, e por isso ela não conseguiu separar, mas ela trouxe muito sofrimento para ambos. E aqui parece que vai acontecer a mesma coisa, porque ela, como Susana, continua então apaixonada daquela forma, aquela paixão doentia que a Susana tem pelo Cirilo, que agora é primo dela. Então, depois que eles tiveram esse encontro, então o Cirilo diz a ela que ele vai então visitar, vai conhecer os pais ali onde ela mora e onde mora o primo, o Antero, a quem ela está prometida, até porque é o Antero que sustém a casa, é ele que tem dinheiro. Então vamos ver como é que vai ser esse encontro então do Cirilo com o pai com a família, os pais da Madalena. Vamos ver se ele vai conseguir então fazer com que o pai dela aceite que seja ele a casar com a Madalena e não o primo que sustenta a família, o que vai diferir do que aconteceu no livro 50 anos depois, quando o pai da Alba Lucínia, que seria a Madalena aqui, também devia ali para o governador, que era o Lólio Úrbico, veio agora, obrigada, e ele era apaixonado pela
a Alba Lucínia, que era casada com o Elvídio, e o pai dela fez corpo mole e deixou que ele frequentasse a casa dela enquanto o marido estava afastado. Mas está tudo isso ali no livro 50 anos depois, que eu já deixei aqui no card, dá uma olhada, vale muito a pena. Os livros de Chico Xavier são bálsamos, são como que diz, eles são manuais de instrução realmente para a gente viver essa vida como sábios. O sábio, ele não precisa repetir o erro, ele aprende vendo o outro errar, ele não precisa errar para aprender, ele aprende vendo o outro errar. O inteligente erra e aprende com o próprio erro, é aquele que ainda tá bem dormindo, tá bem alheio a tudo que está acontecendo, não aprende de uma forma nem de outra, mas aí ele tem a oportunidade de voltar e voltar. Porque, como diz Deus ali no livro Conversando com Deus, que eu estou fazendo do Neil Walsh agora, eu deixo também a playlist se você quiser ver, ele diz que ele não se importa com o trajeto que a gente vai fazer nessa caminhada entre luz e sombras, porque ele tem certeza absoluta de que no final todos voltam para ele, todos voltam para os braços dele, porque todos nós somos ele experienciando para saber o que é sombra, nós que somos apenas luz. Nós que somos a centelha divina, nós que somos a essência de Deus. Tá bom, gente? Então, eu fico por aqui, espero que você venha comigo para ver como é que continua essa história assim tão interessante, que o Emmanuel já disse que deve ser sentida e que servirá de bálsamo para aqueles que realmente estiverem abertos e prontos a entender. E se você gostou, se você está vendo até aqui e gostou, quiser compartilhar, curtir, comentar, muito obrigada. Se quiser entrar lá no meu canal, tem outros livros do Chico e outros também que versam sobre esse mesmo assunto, tá? Que eu gosto tanto. E aí, se você quiser entrar lá e quiser se inscrever, eu também fico muito grata, tá? Até o próximo vídeo, então. Tchau!